bem-vindos a mais um programa Tricetados. O nosso entrevistado de hoje tem uma larga experiência na vida empresarial e uma larga experiência na política. O nosso entrevistado é o queridíssimo José Maria Muniz. Hoje eu entrevisto um grande contador de causos aqui do Amazonas. José Maria Muniz, na verdade, é nascido na Paraíba, né? Mas desde os anos 60, ele começou a trajetória aqui no estado do Amazonas. Conta um pouquinho como foi sua vinda. Bom, a Amazônia exerce um fascínio muito grande em qualquer brasileiro, seja ele do Rio Grande do Sul, seja ele de São Paulo, seja ele de Pernambuco, da Paraíba, enfim, do Brasil inteiro. E eu, quando era criança, lá há 70 anos atrás, passou lá por casa uma leva de pessoas que haviam trabalhado aqui na época da borracha. Olha! E alguns com sucesso, outros com menos, mas dormiram na minha casa. Era uma fazenda chamada Gravatar, nas cercanias de Campina Grande. E aquela conversa sobre o Amazonas, aquelas histórias e tal, eu, criança, me fascinei. Depois, um tempo depois, veio uma música que eu pensava que era do Amazonas, aquela Índia, teus cabelos nos ombros caídos, e não era, não tinha nada a ver, era do Paraguai. Era da Gal Costa? Paraguai, tá entendendo? Mas aumentava a minha vontade de conhecer o Amazonas. Cresci, andei pelo Rio de Janeiro, pelo Recife e tal. Quando foi um dia, eu, ouvindo o Jornal Nacional, havia sido criado a Zona Franca, que, a meu ver, foi o maior movimento comercial, financeiro e industrial do Brasil, tá entendendo? Do Brasil inteiro. E eu via que as oportunidades aqui do Amazonas seriam muito boas e eu estava precisando ajudar a minha família. Meu pai havia falecido e resolvi vir para o Amazonas. Aí a gente tem a Zona Franca em 68 e em 69 logo você vem pra cá. Em 69 eu estava aqui. Olha. No início da Zona Franca, com a vontade de trabalhar muito grande, ajudado pela juventude. E a expansão da cidade. Manaus precisando muito de pessoas que quisessem contribuir com o desenvolvimento. E eu criei logo aqui uma fábrica de lajes pré-moldadas, que era uma solução que avançava qualquer obra residencial ou até industrial em 30 dias, que era uma laje que você já colocava ela pronta. E o pessoal que estava vindo aqui estava procurando soluções de imediato. Aí aqui eu conheci um cidadão, que era Edivar Bezerra Leite, vindo de Pernambuco. O pai dele era deputado federal e havia sido cassado, e eles vieram para aqui também para fazer investimento, que fizeram a ICA Maceió e a ICA Paraíba como primeiros empreendimentos, e eu estava junto com ele. Daí para frente as portas se abriram. Aí, nesse momento, o senhor conhece uma amazonense, né, de uma das famílias mais tradicionais do Amazonas. Já foi um pouquinho mais na frente. Já mais na frente? Mais na frente. Mas... Eu trabalhei um bocado, andei com... Nós tínhamos aqui, por exemplo, um relacionamento com o amazonino, que naquela época era um jovem, tá entendendo? Anarquista, era uma pessoa que a revolução andava... Nem pensava em ser político ainda. Pensava. Amazonina. Mas trabalhava com construção ainda, né? E a esposa dele, Dona Tarsila. A Tarsila era muito politizada. A Amazonina, de uma certa forma, é que não quis que ela participasse. Mas a Tarsila era muito inteligente, escrevia e falava muito bem. Sim. E tinha uma vontade política também. Mas a Amazonina não deu expansão àquele lado dela. Aí, a Amazonino, naquela época que eu conheci, ele ainda era funcionário do DERA, Departamento de Estrada de Rodagem, e a gente se encontrava ali no Xodó, era um barzinho que tinha
Ali ao lado do Teatro Amazonas, onde hoje tem uma loja de pedras preciosas. Pois é. Xodó. Era concorrente do Bar do Armando. Não, o Xodó era um bar elitizado. O Armando sempre foi um bar de boemia, do pessoal mais velho. E ali no Xodó era o pessoal mais de elite. E o dono do Xodó era o Alex Baidon, que era uma pessoa que, da noite... Aquele da Crocodilos? Jet Set, Crocodilo. Olha, rapaz... Foi quem criou o striptease em Manaus. Esse era danado. Aí, naquela época, nós participamos de todos os movimentos. Era um movimento, estava a Revolução ainda em pleno funcionamento aqui, que ela foi para o Amazonas, ela foi extremamente benéfica. Ela pode ter tido problemas em qualquer lugar, mas no Amazonas o governo militar foi solução. Trouxe a Zona Franca, trouxe o aeroporto, BR-319, até o samba, a escola de samba que o Teixeirão tinha, Guerra na Selva. Enfim, a participação... Teixeirão, gente, é o nosso ex-prefeito, né? Jorge Teixeira. Jorge Teixeira. Que hoje dá nome a um dos bairros mais populosos da cidade. Que fez a Djalma Batista. Que fez a ligação... Imagine Manaus hoje sem a Djalma Batista. Deus me livre. Fez o alargamento da... Gente, só para que vocês entendessem, Manaus terminava naquelas primeiras torres da Djalma Batista, no Seringal Mirim. A Djalma Batista, em diante, não existia, tá? Olha, o Jorge Teixeira foi responsável por um grande movimento aqui em Manaus, que foi PDRI, Plano de Desenvolvimento Local Integrado, que começou a beneficiar a periferia. Entrou na Alvorada, entrou na Compensa. Começou por Alvorada, Flores, Compensa, todas as Zona Oeste. Fazendo essas ligações e começando a fazer infraestrutura nesses bairros. Foi um grande trabalho na gestão do Coronel Jorge Teixeira. Tivemos prefeitos, todo mundo, o pessoal fala, prefeito foi muito ruim, todo prefeito deixa o seu legado. Uns mais, outros menos, mas nós tivemos, naquela época, Manaus era pequenininha, era muito... Olha, para vocês verem, viu, Trícia, o que eu me reporto muito, eu às vezes para falar com minha mãe na Paraíba, eu levava uma semana esperando uma ligação telefônica. Da Cantel ainda? Era, quando fazia alô, caía. Então, veja só, o governo militar estabeleceu nesse sistema de comunicação um marco histórico aqui para a nossa região. O pessoal que às vezes fala muita bobagem. A parte de eletricidade, mas nós não tínhamos energia. Foi feito os maiores investimentos naquela época, essas usinas que tem do Mauazinho, do Plano Inclinado, tudo foi feito na época da Revolução. Então, para nós aqui, e nós não vimos aqui repressão de tamanho grande de forma nenhuma. Até porque aqui as pessoas não, tinha uns ativistas daqui, amazoninos, tinha Fábio Lucena, um grande vereador na época, que chegou a senador da República, que era uma pessoa de posição muito firme. Tinha o Mano, esse que foi senador também. Quem era o Mano? Carreira. O Evandro Carreira. Evandro Carreira. Então, esse pessoal, eles faziam eles eram um baluarte. Fábio Lucena, Mário Frota, Bete Aziz. Elizabeth Aziz, que foi uma pessoa também de posição definida. Quem mais dessa época? Existia uma resistência, tá entendendo? Existia uma resistência. Mas nunca tiveram maiores problemas, não. Lembrando que nesse momento, eu peço só um minutinho, lembrando que nesse momento nós tínhamos só 2 partidos. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo militar, e o MDB. PMDB. A época ainda era MDB, depois passou a PMDB e depois voltou a MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que abrigava todas essas outras pessoas, né? Eu vou pedir um intervalinho e a gente já volta com essa conversa. Tá bom.
Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com profissionais especializados prontos para atender você. Contamos também com o laboratório LAPAC, especialista em exames patológicos em geral. Há mais de 6 anos no mercado, realizando consultas e exames. Venha conhecer. Clínica Viva Mais, Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Voltamos aqui com essa figura interessantíssima que conhece tudo sobre Manaus, José Maria Muniz. Estávamos aqui falando, né, da década de 70, no momento que Manaus vive um grande desenvolvimento, né, em termos de cidade, onde a Zona Franca Comercial, era uma coisa impressionante. Nós encontrávamos na Zona Franca Comercial todo o material fotográfico de primeira qualidade, moda. Nós tínhamos uma loja aqui, a J. Morrica, que vendia os sapatos italianos, coisas que você não encontra mais nunca. Top Internacional, J. Morrica, Parvani, Geneve. Uma camisa de seda chinesa, pura. Tá entendendo? Então, essas coisas ficaram para trás. Eu acho que houve uma irresponsabilidade muito grande do amazonense na questão da Zona Franca Comercial. Por quê? A Zona Franca Comercial, até hoje, ela vive nessa cidade oeste e outras cidades aí no Paraguai. Mas aqui acabou totalmente nos anos 90, aqui né? Acabou porque foi elitizada. Onde a gente anda por aí, as lojas são armazéns oferecendo produtos mais baratos, e eles põem em quantidade ali, sem logística quase nenhuma. E aqui no Amazonas, eles criaram ali a Guilherme Moreira, Marcílio lojas Dias, finíssimas, Doutor Moreira. E não cuidaram de duas coisas que eu acho que eram fundamentais. A passagem aérea, que o acesso para o Amazonas é aéreo, não adianta pensar em outra coisa. Então, veja só, se nós tivéssemos um Airbus fazendo a linha de Belém para cá e outro Airbus fazendo de Porto Velho para cá, esse avião daria 3 ou 4 viagens por dia, com 400 passageiros, 300 passageiros, trazendo a mercadoria que faltava em Manaus, que era queijo, tomate naquela época, essas coisas. E trazendo o sacoleiro. Na volta, voltava com o sacoleiro, com a sacola dele, no avião, que cabia 300 e tantos passageiros em carga. Então, não cuidaram disso, que podia ser uma passagem barata, não precisava nem ter aeromoça dando café, nem coisa nenhuma, porque um voo de 2 horas não havia necessidade disso. Mas não cuidaram. Não se pensava em companhia aérea low cost, nem low você fare ia nessa naquela época, época né? para um hotel em Copacabana, tirando o Copacabana Palace, você ia para um hotel de 5 estrelas,
era o preço de um hotel de 3 estrelas em Manaus. Nossa. Então o pessoal queria ganhar tudo. Então afugentou o sacoleiro. O sacoleiro é aquele que vem, é o turismo de ganhar um dinheirinho. Ele tira 2 fotos, mas vai atrás da mercadoria. Naquele tempo nós tínhamos atrativo, relógio seco, que se você levasse 1000, vendia no dia que chegava. Você tinha umas serras de serrar pão elétrica, que se você levasse 1 milhão, também ficava Mas sem ela. não existia nesse momento Não umas existia cotas no que mundo. limitavam? Limitava, mas veja só, se tem passagem barata e tem hotel barato, a lucratividade do cara viria toda semana. Porque dava um lucro, dava para ganhar 2, 3 mil Mas reais. o contrário disso, o que se via era brasileiros elitizados, Elitizados. né? Não sacoleiros, nunca foi Pois é. sacoleiros, elitizados, comprando mercadorias de altíssimo nível, padrão, mercadorias chinesas, Pois no é. Oriente, na maconha Pois e é. tudo mais. Eu não me As recordo. aparelhagens de som que nós tínhamos aqui eram coisas espetaculares, coisas... Aparelho pra gente fazer gravações de TV. Hoje nós não temos mais em Manaus. Pois é. Né? Nós Então- não conseguimos encontrar um microfone Então, eu de acho, lapela em Manaus. eu acho que houve... Uma regressão. Não houve o cuidado devido com a Zona Franca comercial. Tá entendendo? Eu acho que não houve o cuidado devido. Depois, a própria Zona Franca Industrial tem sofrido castrações. De vez em quando cria um impostozinho, de vez em quando cria um empecilho, Então, isso também afugenta o investidor. Mas o Zona senhor, Franca já está dentro, né? Franca. o senhor sabe que eu acho que a maioria das pessoas do Brasil, né? Porque a gente, se formos olhar na história do Brasil, nós nunca fomos exatamente do Brasil, nós éramos outro reino, né? Pois é. Nós éramos Grão-Pará e Maranhão. Sim. Nós não fomos considerados Brasil nem no início, nem durante a Zona Franca e nem agora, né? Desde o início, o Brasil antipatizou com a Zona Franca, achando que nós receberíamos as benesses. Só que, na verdade, quem conhece e entende de Zona Franca diz que a cada real que Manaus ganha, São Paulo ganha 4, é verdade? Sim, não tenho dúvida, porque, veja só, na realidade, o capital que está dentro da Zona Franca são de pessoas, a grande maioria de São Paulo. E isso faz com que a parte boa do negócio fique na mão E deles. os produtos são comercializados principalmente no Sudeste e Nordeste Sim, do Brasil, sim, né? Sim. Esse Amazonas, se souberem ainda aproveitar o potencial dessa região, vai ser a maior região do mundo. Você acha Acredite. que algum dia a gente chega lá? Eu acho que chega, o pessoal está melhorando, você vê o nível das pessoas, o conhecimento, as faculdades que aqui foram implantadas, ela vai mudando a cabeça. A juventude hoje, que nós temos hoje, não é a juventude que era de 60 anos atrás. Mas que era mais... intelectualmente o amazonense nunca foi limitado, né? Sim, Ele era pseudo-inferior. O que está faltando um pouco no Amazonas ainda é laboratório. Laboratório que eu digo de qualidade. Sim. De pegar o garoto que tá, e passar no laboratório para tirar a essência dele em prol da nossa região. Tá entendendo? Entendi. Isso aí ainda está faltando. Então eu vou lhe pedir um intervalinho comercial para a gente continuar com essa conversa maravilhosa. A gente volta já. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago.
Avancar. Ligue 3003-3939. Conheça a Clínica Viva Mais. Estamos localizados na Rua Rio Içá, 510, Nossa Senhora das Graças. Uma clínica multidisciplinar que conta com o laboratório LAPAC e com profissionais de excelência de diversas áreas, como endocrinologista, ginecologista, fonoaudiólogo e psicólogos. Realizamos consultas e exames, como exames audiométricos, patológicos, preventivos, entre outros. Aceitamos convênios e particular. Venha conhecer. Estamos voltando diretamente do Belle Époque, nessa conversa maravilhosa com José Maria Muniz, essa pessoa que entende tudo do nosso estado, né? E nós estávamos falando da sua atividade enquanto construtor, enquanto proprietário de olaria, de fábrica de lajes pré-moldadas. Com relação à olaria, me fala como começou a sua carreira de político em Iranduba. Veja só, eu tinha um amigo, Jerônimo Vale Sampaio, que era dono de uma grande indústria de cerâmica lá no Iranduba, e um dia, numa das reuniões do sindicato da indústria, lá na Federação da Indústria, o senhor Jerônimo externou a vontade de vender aquela indústria lá no Iranduba. E eu fui e comprei. Comprei e era ali no Cacau Pereira. O Cacau Pereira era uma vila que estava se consolidando, e a minha empresa ela dava 200 empregos. Era caminhoneiro, era Quantas lenheiro. existiam olarias nesse momento? Não, existiam os novos, que eram os espanhóis, que tinham várias indústrias cerâmicas, a Marajó, tinha a Casa Branca, tinha as maiores. As maiores? As maiores. Então, olha, meu avô, então. Seu avô, por acaso, né? Por acaso. Pois é. Por acaso. Era. E deixou com o sobrinho, Modesto, Davi, essa turma toda. Que Carmencita. Carmencita, tá entendendo? Veja só. Aí eu fui para o Iranduba e comecei nada com aquela indústria, era uma indústria grande e movimentava muita gente. E eu era uma pessoa jovem, expansivo. E um dia, interessante isso aí. Um dia eu estava na balsa. Lembrando, gente, que a ponte para o Iranduba é uma coisa muito recente, tá? Até esse momento, atravessávamos de balsa, Pois é. de canoa. Eu estava na balsa e vi um pessoal que estava reclamando do prefeito Nelson Maranhão. O prefeito Nelson Maranhão era um cara que fez um grande trabalho no Iranduba, porque foi o primeiro prefeito. Teve todas as dificuldades inerentes de uma pessoa começar uma cidade. Mas o pessoal, às vezes, não entendia e criava um certo problema. E tinha um irmão do Maranhão que era muito, vamos dizer assim, o que a gente chama hoje de esticado, o Nilson. Não sei nem se ele ainda está vivo. Era uma pessoa boa, mas criou um problema com uma determinada família lá e houve uns incidentes. E o pessoal vinha fazer uma reclamação num programa de televisão que era da Marlene Santana. E eu estava com o carro na balsa. Aí o Porfírio, que era um cidadão que morava no Iranduba, me pediu para eu dar carona para aquele pessoal até a televisão, que era a Juricaba, que era na Carvalho Leal, eu acho. Carvalho Leal. Aí, repara, eu disse, rapaz, não me meta nisso não, o pessoal está reclamando do prefeito, eu estou chegando aqui agora, o prefeito daqui é uma pessoa um pouco autoritária e eu não quero entrar em choque com ele chegando na cidade. Mas, seu Zé, leva a gente, porque o nosso carrinho quebrou ali e tal. E eu inventei de dar carona. Quando chegou na televisão, eles eram pessoas muito humildes, se impactaram com o prédio e pediram para eu entrar com ele. Olha só, eu não queria nem dar carona, quando a fé já estava lá dentro. Aí entrei no estúdio, que é acústico, e fecharam a porta. Aí começou aquela disputa, a Marlene Santana era um programa desse de variedade, vamos dizer assim. Aí abriu o programa perguntando o que era, a mulher foi fazer uma reclamação lá e tal, aquelas coisas triviais de
de prefeito, um buraco ali, outro acolá e tal. Resultado, um secretário do prefeito, que era um cara que o povo não gostava muito dele no Iranduba, porque ele era uma presença muito forte, e ele era um fiel escudeiro do Nelson Maranhão, era o Pereira. E o Pereira, ele não fazia questão de dar uma tapa num se fosse necessário, porque ele defendia o prefeito como fosse a maior cidadela da vida dele. Aí o Pereira pediu a palavra lá e disse, olha, minha senhora, até eu me lembro a Marlene Santana disse, senhora não, senhorita. Aí ele disse, senhorita, aqui está o delegado da cidade, aqui está o Jânio Granda, que é o nosso secretário de Finanças, eu que sou secretário de Terra, e desse outro lado aí só tem maconheiro e ladrão. Quando eu olhei, eu estava enquadrado no vídeo da televisão. Aí eu era intempestivo naquela época, atravessei o salão e dei um murro nesse camarada que ele caiu. Aí pronto, eu me tornei o herói do Iranduba. Aí me chamaram lá no domingo, aquela festa e tal, e você vai ser nosso candidato a prefeito, porque isso que aquilo. E eu aproveitei o embalo e ganhei uma eleição com murro. Mas só uma eleição que o senhor ganhou por lá? Não, ganhei 3. Ah, tá entendendo? Sim. Pois é. Mas a primeira foi por conta Foi de um por conta único disso murro. aí. Que o Pereira não era mal pessoa, não. É porque ele Mas era ser chamado de maconheiro maconheiro e ladrão. num programa ao Tá entendendo? vivo Pois realmente Então, não é agradável. essas são as histórias do Iranduba. O Nelson Maranhão foi prefeito 2 vezes, fez grandes coisas lá, dentro das possibilidades dele, coitado, porque, na realidade, os tempos não eram como hoje. Eu acho que o Nelson não recebia de transferência por ano 500 mil reais. Hoje o cara recebe por mês 2 milhões, 3 milhões de reais. É muito diferente. Vamos encerrar essa primeira parte da entrevista com José Maria Muniz, agradecendo a audiência de vocês e pedindo que vocês nos sigam nas redes sociais, @Tricetados e no YouTube, programa Tricetados. Ah, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar. Beijo!